Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal LCM Aquino. Eu participei do primeiro Congresso Brasileiro do GeoGebra e eu gravei minha apresentação para mostrar para vocês. Foi uma experiência muito bacana participar desse congresso, porque o GeoGebra foi o tema do meu primeiro curso aqui no YouTube. E além disso, eu tive a oportunidade de conhecer professores e professoras das mais variadas regiões do Brasil, assim como alunos e alunas também das mais variadas regiões. E essas pessoas me procuraram dizendo que os meus vídeos estão ajudando. Os alunos dizendo que meus vídeos ajudaram no estudo deles. E os professores dizendo que indicam os meus vídeos para os seus alunos. Isso é algo muito positivo e eu acho que é um sinal legal do que o meu trabalho está fazendo o papel que eles propõem, que é ajudar as pessoas, tá bom? Então fica aí com a apresentação, eu espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite do Ricardo para vir participar aqui do primeiro Congresso Brasileiro do GeoGebra e dizer que fico muito feliz porque fui muito bem recebido aqui, por toda a sua equipe. As meninas e os meninos também estão de parabéns, né, que me ajudaram muito você mesmo já agradeceu antes e realmente está muito bacana. Bom, eu quero começar aqui, a nossa apresentação vai ser a matemática vem antes do GeoGebra e vamos ver se eu consigo mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso durante a apresentação, tá? Quem quiser já pegar essa apresentação, pode acessar esse link aí, quem tiver com a internet funcionando. Tem que ser exatamente do jeito que está escrito lá, go.gl/bx maiúsculo 6S minúsculo, ou se o celular de vocês tiver funcionando o leitor de QR, tenta ler o código QR lá que já vai dar aquela página, tá? E aí você vai ter eu espero que dê certo para aparecer a apresentação, essa é a ideia pelo menos, tá? Mas se não, vocês tiram foto, por exemplo, se não der certo, e aí depois você tem um link já, quando quiser, você vai lá e baixa, tá? Quem conseguir me avisa se deu certo. Alguém conseguiu baixar? Conseguiu lá? Tá vendo lá? Então, você já tá lá, baixou. Pronto. Se não der certo o leitor, você vai no código lá, tá? Bem. Olá, eu sou Aquino, como já tinha falado. Minha página é lcmaquino.org, onde eu tenho várias videoaulas, incluindo do GeoGebra. O meu curso de GeoGebra que tem nessa página do YouTube é de 2010, já é antigo, né, comparado ao que nós temos hoje do GeoGebra, tá? E é um curso que eu estava vendo hoje as estatísticas, ele é de 2010 e ele tem os 24 vídeos do curso, tem aproximadamente 900 mil minutos assistidos, né? As pessoas acham que a melhor métrica é número de visualizações. Não adianta número de visualizações, você tem que se preocupar com minutos assistidos. Não adianta você ter um vídeo de 10 minutos, a pessoa assistir 30 segundos e sair. O importante é o tempo que a pessoa assiste. Então são 900 mil minutos. Isso dá mais ou menos, para as contas lá, 1 ano e 260 dias. É como se eu tivesse ficado durante 1 ano e 260 dias direto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano ensinando GeoGebra. Tá? Essa é o dado, certo? E eu fiquei muito contente quando eu cheguei aqui, um colega, o Sérgio Dantas, que tem lá o GeoGebra do curso, do canal youtube.com/GeoGebra, dizendo que usou meus vídeos quando estava começando a estudar o GeoGebra. Então, é bacana que outro colega de trabalho, outro colega de profissão, usou meus vídeos para estudar e hoje os vídeos dele estão bem melhor do que o meu curso dele no GeoGebra, está mais completo. Ricardo também usou? Pois é, alguns me procuraram dizendo que usou não só do GeoGebra, mas tem outras coisas lá também, então que bom que está sendo útil, essa que é a ideia, né? Então, quem quiser o meu perfil lá no GeoGebra, geogebra.org/Luiz mais Aquino. Atualmente eu estou coordenador do IGMG, Instituto GeoGebra de Minas Gerais. Nós somos um IGMG bebê, porque nós começamos em 2015, né? Ainda não estamos a pleno vapor, mas nós queremos aprender com os colegas que já estão há mais tempo, que já estão até fazendo eventos dessa magnitude, e vamos chegar lá um dia. O perfil do IGMG no GeoGebra é o www.geogebra.org/instituto mais GeoGebra mais de mais Minas mais Gerais. É o padrão do como funciona o site GeoGebra. Ele coloca o nome do usuário colocando mais, né, nos espaços em branco. Eu trabalho no Departamento de Ciências Exatas, DCEX, da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas, FACSAI, da Universidade Federal dos Vales, Jequitinhonha e Mucuri. Está lá o endereço www.ufjm.edu.br. Bom,
E onde é que fica o IGMG? Onde é que fica a UFJM Campus Mucuri? Fica na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Tá? Nós estamos no nordeste de Minas Gerais, já quase perto da divisa no sul da Bahia. E a Teófilo Otoni é conhecida como capital mundial das pedras preciosas. Desde a década de 80 tem uma feira internacional de pedras preciosas lá, onde ficam fazendo esses eventos e tem lá o negócio de pedras preciosas, adaptação e muitas coisas desse tipo, tá? Então, é conhecida dessa maneira. A exploração foi maior antes, nos anos, no início, mas como toda mineração, como toda atividade explorativa, né, chega um momento que satura e aí decai, né? Então, não é como era antigamente, como as pessoas falam. Eu só estou lá em Teófilo Otoni há pouco tempo, mas essa é a informação que o pessoal dá, já foi muito maior. Mas tem essa feira lá que realmente movimenta bastante, tá? Bom, eu vou provocar vocês, porque eu fui provocado também ano passado com esse estudo aqui, publicado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? Que ela lançou em 2015 esse livro, esse relatório, Students, Computing and Learning, Making the Connection. Estudantes, computadores e aprendizado, fazendo a conexão. Olha que dados interessantes, dados provocadores, porque se alguém te pergunta, computador ajuda no aprendizado? Inclusive essa pergunta foi repetida muitas vezes aqui, né, nas últimas palestras. Olha o que ela viu. Em média, nos últimos 10 anos, não houve nenhuma melhora perceptível no desempenho dos alunos em leitura, matemática e ciências nos países que investiram pesado em tecnologia da informação e comunicação para a educação. Ora, se você defende que a tecnologia vai ajudar o cara a aprender melhor, por que esses países que investiram pesado não melhorou significativamente? O que estamos fazendo de errado? Aí olha outro dado interessante, está aqui o link também, quem já baixou minha apresentação, viu lá aquele link no início, pode depois baixar esse livro, tem 200 páginas mais ou menos, só tem disponível em inglês, mas é um relatório muito interessante, que eles são 64 países que ele analisou, o Brasil está no meio disso, para poder fazer esse estudo. Ele pegou provas do PISA, né? O PISA que é o exame internacional feito para estudantes de 15 anos, justamente provas que envolvem uma prova de leitura, uma prova de matemática, uma prova de ciências, tá? Agora, olha outro dado curioso. Em média, 72% dos estudantes nos países da OCDE usam computador na escola. Então, quer dizer, de 100 alunos, em média, 72 usam computador na escola. A Coreia, que usa 42, a média, que relatou que usa computador na escola, só 42 dos alunos, de 100 alunos, apenas 42 relataram usar computador na escola. Foram o terceiro melhor desempenho no teste de matemática, inclusive, baseado para computador. Você veja, o país onde os estudantes usam menos computador na sala, teve um desempenho melhor na prova de matemática, que era baseada em computador, para usar computador, ele teve um desempenho melhor do que países que tinham 72% em média de alunos usando na escola o computador. De novo, o que estamos fazendo errado? O que a Coreia está fazendo certo? Porque se a gente vende a ideia que usar o computador melhora o aprendizado, cadê isso? Isso é importante para refletir. Esse relatório de 2015 é baseado nos dados de 2012, tá? É bem completo, é um relatório muito extenso. Eu recomendo quem tiver interesse baixar isso aí, dar uma lida, e vocês vão descobrir muitos dados interessantes lá, tá? Tem os dados brutos, se você quiser fazer pesquisa em cima. Eles disponíveis até os dados brutos também. Você pode baixar os dados e fazer o que você quer, tá? Obrigado. Bom, ok, depois dessa provocação, que foi que eu me senti provocado quando eu vi isso ano passado, aqui a gente começa a questionar, né? Como será que essa prova que ele fez? Como é que é assim? Como assim esse negócio, a tecnologia nesse país não teve esse desempenho? Provocou. E eu acho que isso vai ter, talvez isso vai, eu espero que fique claro, por que eu coloquei isso aqui na apresentação. Bom, ontem eu saí mais uns colegas, a gente estava discutindo sobre, no jantar, quando que você começou a usar o GeoGebra. Aí cada um foi contando a sua história e eu não consegui lembrar quando foi a primeira vez. Aí depois eu parei para pensar e falei, a primeira lembrança que eu tenho é numa turma de 9º ano, lá em 2006, quando eu usei o GeoGebra, justamente naquele problema clássico de você botar a reta, os coeficientes e ver como é que varia os coeficientes, o que acontece na reta. 2006. Então tem uns 10 anos que eu uso o GeoGebra. E depois, como eu falei, em 2010, eu fiz aquele curso que está lá disponível na minha página, lcmaquino.org, e uma coisa que eu recebo muitas de dúvida, e acompanhando fóruns de GeoGebra, e acompanhando outros canais, né, de dúvidas sobre GeoGebra, é que muitas pessoas começam com essa pergunta: como fazer alguma coisa no GeoGebra? Eu ouço muito isso aí, provavelmente os colegas que estão aqui também ouvem. Professor, como eu faço?
no GeoGebra? O que eu quero mostrar para vocês é que essa é a pergunta errada para fazer. Você não devia começar com essa pergunta. Você devia começar com essa pergunta aqui, ó. Como fazer na matemática? O GeoGebra, se você ler lá na própria ajuda do GeoGebra, está escrito lá, ele é um software de matemática dinâmica. Eles nem botam mais geometria dinâmica, é engraçado, eles botam matemática dinâmica. Então, você tem que começar perguntando, antes de fazer sua construção, qual é a matemática que eu preciso usar para fazer essa construção. Depois, o uso do GeoGebra vai ser meramente uma tradução daquela linguagem para uma linguagem que o GeoGebra entenda. Mas se você não entende a matemática, você não vai usar um programa de matemática dinâmica. Pelo menos não para construir. Aqui é bom separar o professor que faz a construção do aluno que usa a construção. A gente vai entender que o aluno que usa a construção, ele não tem a matemática toda que o professor que fez a construção fez. O que eu quero dizer é, aquela pessoa que constrói, que faz a construção, ela tem que saber a matemática para fazer. O aluno, você vai conduzir ele para aprender uma certa matemática através daquela sua construção. Então o aluno não necessariamente vai saber a matemática a priori. Mas o que eu quero falar é o professor que está construindo a sua apresentação lá. A primeira coisa que você tem que perguntar é como fazer na matemática. E eu vou começar dando uns exemplos para vocês, mas antes de fazer isso eu quero dar dois avisos. Primeiro que todas as dúvidas que eu vou mostrar aqui foram dúvidas publicadas de forma livre. Pessoas que fizeram dúvidas no fórum do GeoGebra, no YouTube e no Facebook, né? Nos canais que tem nos fóruns sobre GeoGebra. Então são dúvidas públicas, tá? Não foi nenhuma dúvida privada que tenham mandado que eu estou usando. E, claro, eu não tenho nenhum objetivo nessa apresentação de constranger nenhuma das pessoas que botaram essas dúvidas públicas. Não vou colocar o nome do autor nem da autora, né, da pergunta, porque eu não quero nenhum tipo de constrangimento. O que eu quero tão somente é discutir como que a pergunta a ser feita é a matemática depois do GeoGebra. É isso que eu queria discutir. E olha a primeira. Como fazer para digitar na entrada uma raiz com índice superior a 3? Eu só achei comandos para raiz quadrada e raiz cúbica. Essa pessoa sabe usar como de entrada, ela sabe que tem SQRT para raiz quadrada, ela sabe que tem CBRT para raiz cúbica. Ela cria uma para cada índice. Ela cria uma função para cada índice. Ela não sabe como que vai digitar algo. Raiz quarta, acabou. Não vai saber fazer o gráfico da raiz quarta. Mas como que eu vou fazer o gráfico da raiz quarta se tem raiz cúbica e raiz quadrada? Ora, propriedade de potenciação. Raiz enésima de A é A elevado a 1 sobre N. Aqui no caso, considerando A positivo, se N for par ou ímpar, mas se N for ímpar, se o N for par, o A só pode ser positivo, né? Essa ressalva. Então, se ele for no campo de entrada, fx igual x circunflexo, né, para levar 1/4, vai dar a raiz quarta de x. Ele usou a propriedade da potenciação, que em teoria ele, professor de matemática, deveria saber. E aí, na dúvida, se você lembrar, ele sabe usar campo de entrada, ele sabe usar CRT, ele sabe usar o CBRT. Sou capaz de apostar que ele sabe usar a potenciação. Que talvez se ele não soubesse usar a potenciação, não saberia como elevar 1/4. Ok. Mas eu acho que ele deve saber. Que quando a pessoa está começando a GeoGebra, uma das primeiras coisas é justamente saber como é que faz as operações, correto? Não sabia colocar a raiz quarta de x. O que faltou então? O GeoGebra ou a matemática? A matemática. Porque ele não fez, ou das duas uma. Ou ele conhece essa propriedade, ele dá aula dessa propriedade, mas não conseguiu aplicar a propriedade. Que é um problema. Ou o pior problema ainda, ele nem sabe a propriedade. Aí é o pior do caso. Né? Mas eu quero acreditar que, na verdade, a pessoa sabe a propriedade, mas não enxerga a aplicação. Bom, então eu acho que isso aí, talvez, eu espero já é um primeiro exemplo para dar claro o que eu quero dizer com a matemática antes do GeoGebra. Se eu tivesse perguntado, poxa, na matemática, como é que eu faço raiz quarta? Ah, x elevado a 1/4. Pronto, agora eu vou para o GeoGebra. Outra pergunta. Estou precisando plotar a função logarítmica, log 2x mais 2, mas não consigo. Já tentei log cochete 2, entre parênteses x mais 2, e LG cochete 2, x mais 2, não deu certo. Como plotar logaritmo com base 10, base de frente 10 e E? Ora, se então essa pessoa pegar uma calculadora científica, ele não vai calcular log de 5 na base 2 nunca. Porque não vai ter lá na base 2, vai ter só o LN. O que faltou? GeoGebra ou matemática? Matemática, regra de mudança de base, logaritmo de A na base B dividido por logaritmo de C na base B, vai me dar logaritmo de A na base C. Claro ali o C maior que 0 de frente 1. Então se ele digitasse no campo de entrada f de x igual a log x mais 2 barra log 2, ele está usando a propriedade que ele sabe do logaritmo, mudança de base, isso vai dar o log de x mais 2 na base 2. Tudo bem, ok, o GeoGebra tem um detalhe que nas versões mais novas e tal, ele converte log como ln.
Enquanto que para a gente log por padrão é base 10, para o GeoGebra log vai ser ln, ele vai converter na base e. Mas isso é irrelevante no sentido da propriedade, porque mesmo que ele converta para ln de x mais 2 sobre n de 2 é logaritmo de x mais 2 na base 2, mudança de base ainda. Então, de novo, o problema não foi saber GeoGebra, o problema foi a matemática lá para ele fazer. Agora mais uma. Como faço para ter distâncias iguais no triângulo? Como faço para ter distâncias iguais num triângulo? Quero fazer, por exemplo, um triângulo equilátero. Mas quando defino o triângulo com a função polígono, tenho que mover os pontos até que os lados fiquem com as mesmas medidas. Há um modo mais simples? Tem, professor, tem um modo mais simples, sim. Você usa geometria, construção geométrica. Ora, se você fizer, você tem um ponto, você tem os dois pontos lá, A e B. O que é que você quer achar é o C. Então, se você fizer uma circunferência de centrada em B, de raio BA, e uma circunferência centrada em A, de raio AB, a interseção vai dar o ponto C, que é onde você vai ter o triângulo equilátero. Isso é construção geométrica, ré e compasso. E no GeoGebra, se ele for nos minusuais, ele vai achar o círculo. Ele vai achar essas ferramentas. Então, veja, eu não acredito que um problema seja ele não sabe usar o GeoGebra. Eu não acredito que o problema seja esse, porque se ele fosse minular, ele viria círculo. Ou então, é aquela velha história. Das duas, uma. Ou ele conhece essa propriedade, ele saberia fazer com recompasso, mas não soube aplicar essa ideia no programa. Ou pior, ele nem sabe dessa construção. Mais um exemplo. São 10 exemplos, tá? Pra vocês não cansarem muito. O meu GeoGebra está aparecendo um resultado estranho. Quando tento inserir essa equação nele, ele dá a equação ali, né? Ele diz que a equação é inválida, que todo expoente deve ser inteiro, por conta do termo com raiz cúbica. Sabe como resolver isso? Já tentei dividir em duas funções, uma que eleva ao quadrado e outra que faz raiz cúbica, mas não deu certo. Eu não sei, ele não mostrou como foi a tentativa dele, como é que ele tentou escrever essas duas funções, mas está lá a equação dele. Agora veja, muito bem, o GeoGebra não aceita a equação implícita, a não ser que seja uma equação geral de uma cônica. Realmente, se você tentar colocar índices não inteiros, ele não vai aceitar, tá? Mas essa equação que está dada na forma implícita, dá para ele colocar da forma explícita. Então isola o y. Se ele isolar o y lá, ele vai encontrar y igual a raiz cúbica de x quadrado mais ou menos raiz de x quadrado menos 1. Pronto. Separou em duas. E você agora bota de cada uma, você vai ter a figura que você queria originalmente. Essa, beleza, deu para você colocar da forma explícita. Vão ter umas que não vão ter como. Aí vai ter que usar uma parametrização. Mas nesse caso não tem como. O que faltou para ele foi, de novo, ele pensar nessa questão. E dado que ele tivesse separado, isolado o y, o que aconteceria? Ele colocaria no GeoGebra. Colocaria a função fx igual a raiz cúbica de x quadrado mais raiz de x ao quadrado menos 1. Colocaria outra função, que ali eu só coloquei com cores diferentes para poder destacar o que aconteceu, que ele na prática, na verdade, ele colocaria tudo numa cor só, né? Porque ele quer, na verdade, da equação implícita. Então, da implícita é todo, o conjunto. Mas se você como separar em partes, né? Ali é só para ilustrar. Então, g de x igual a raiz cúbica de x quadrado menos raiz de x quadrado menos 1. Então, de novo, se ele tivesse usado a matemática, pensado como resolver na matemática, separado e colocado, ele teria conseguido o que ele queria. Tá? Essa daí agora. Construir uma elipse através de uma equação algébrica na entrada. Então, essa pessoa sabe usar campo de entrada, sabe colocar a equação algébrica na elipse no campo de entrada. Coloquei o centro da cônica mediante a opção na caixa comando, centro da cônica. Que tem realmente esse comando, você bota centro da cônica, ele te dá o centro da cônica. O meu problema, desejo movimentar a elipse sobre o eixo dos x, como fazemos com o círculo. Só que não consegui. Tentei montar um seletor para o centro da cônica, de modo que o ponto central possuísse as coordenadas seletor, vírgula, 0. Mas não deu certo. Então veja, ele sabe usar campo de entrada, ele sabe qual é a equação da elipse, ele sabe colocar a equação da elipse lá, ele já entendeu que o que ele tem que movimentar é o centro, já entendeu que se tiver um seletor chamado seletor, que seletor aqui é controle deslizante, tá? Porque essa dúvida já é antiga, então está escrito seletor. Ele sabe isso tudo, sabe que o centro seria seletor, vírgula, 0, dá o centro que ele quer. Faltou o que só? Ele escrever isso no GeoGebra. A matemática, ele sabe que a equação da elipse tem aquele formato, se ela tá centrada no ponto x, y, c, se ela não está rotacionada, vai ter aquele formato. Ora, se o centro é para ser seletor 0, o seu xc vai ser o seletor, o seu yc vai ser o seu 0. O yc 0, o xc seletor. Pronto. E ele sabe colocar
a cônica no campo de entrada. Lembre disso, que ele falou que já sabia fazer na descrição do problema que ele tinha. O que faltou nele? Colocar o XC como seletor e o YC como zero. E, inclusive, ele já sabia que tinha que fazer isso, lembra? Ele falou, não, eu sei que tem que botar o centro variando com o seletor, mas não consegui fazer. Então, faltou de novo a matemática sendo colocada ali. Ali eu coloquei 16 e 8, 16 para A ao quadrado e 8 para B ao quadrado, porque ele não disse quais eram os parâmetros que ele usou. Mas, de qualquer maneira, é só uma questão de mudar porque ele pediu. Mas o que eu quero mostrar de novo é, faltou a conexão. Faltou a conexão para ele, né? E se eu quiser fazer um vetor em um único ponto determinando um ângulo? Eu também fiz quando eu li, porque eu não entendi direito a pergunta. Exatamente isso que eu fiz. Aí primeiro você tem que entender o que a pessoa quer. Essa dúvida foi numa aula sobre o comando vetor. Se você botar no GeoGebra vetor e entre colchetes os pontos que você quer, o início e o fim, ele dá um representante do vetor, começando naquele ponto de início e terminando naquele ponto final. E aí ele foi me essa pergunta. O que ele quer, na verdade, é o seguinte. Ele quer deixar o representante do vetor em outro ponto do plano cartesiano que não na origem. E quer que a direção do vetor, a inclinação do vetor em relação ao eixo x, seja um determinado ângulo. É isso que ele quer. De novo, isso é GeoGebra? Não. Isso não é GeoGebra, isso é matemática. Se você coloca, por exemplo, 2 para o início, o final você bota 2 mais 4 vezes cosseno de 60 graus, 160 graus, você vai ter um vetor de módulo igual a 4, um representante de um vetor, né? De um módulo igual a 4, com o ponto início no 2, com a inclinação em relação ao eixo x de 60 graus. Isso é geometria analítica. É onde você estuda isso. E nem precisava ter feito isso não. Se ele quisesse ter usado geometria plana, ele montava um triângulo retângulo ali, fazendo as continhas dele, ele achava quem era a coordenada para o extremo. Era só ele botar o triângulo retângulo, fazer o seno, cosseno, etc. e fazia. Faltou GeoGebra? Lembra que a aula era sobre o comando vetor, onde foram feitos vários exemplos de como usar o comando vetor. Não tinha exatamente esse. Ele não soube transpor a matemática para fazer aquele problema lá. Então, será que o problema foi GeoGebra ou será que o problema foi a matemática? Eu desconfio que foi a matemática, não foi GeoGebra. Ou, pelo menos, no mínimo, a aplicação da matemática. Né? Bom, agora esse. Vamos lá. Desde ontem estou tentando animar um ponto sobre a parábola menos x quadrado mais 4x menos 6, que representa o lançamento de um objeto qualquer, projétil, bola, etc. É um tipo de coisa que você vai fazer bastante. Com certeza alguém, alguma hora, vai fazer um negócio desse tipo. O que eu fiz? Montei a equação do segundo grau. Montou a função do segundo grau, mas montei a equação do segundo grau, eu copiei e colei. Marquei sobre ela um ponto, digamos ponto A. Posso movê-lo manualmente sem problemas. De fato, se está lá no GeoGebra uma parábola, você clica em cima do ponto, você consegue mover com o mouse aquele ponto. Entretanto, desejo mostrar a altura máxima do lançamento ocorrido, que será o verso da parábola igual a H, altura máxima, através deste ponto, sem precisar tocá-lo com o mouse. 3. A saída. A saída que vi foi a criação de um seletor que atuasse sobre A de forma que ele descrevesse exatamente a parábola na qual se encontra, mas não conseguia realizar essa ação. Ele já sabe quase que toda a matemática, como que ele não conseguiu realizar essa ação? Ele já sabe como é que funciona o seletor, sabe tudo essas questões. Será que o problema é GeoGebra mesmo? Será? Eu me pergunto. Se eu tivesse feito simplesmente A igual TF de T, que parece lá, dado que ele sabe colocar ponto, e dado que o seletor é T, já é um ponto em cima da parábola. Essa parábola foi exatamente a que ele colocou na dúvida dele, eu não entendi direito o que ele queria, porque essa parábola aí, numa questão de lançamento, fica meio esquisito, né? Só tem parte negativa e tudo. Mas, enfim, a questão aqui é um ponto em cima da parábola que tem a função dela, vai ser TF de T, Y, o XT e YF de T, correto? Então, e bastava ele colocar isso no campo de entrada. Sendo que pela dúvida você vê que não está uma pessoa zerada no GeoGebra, que não sabe que para colocar um ponto tem que ser assim. Então, essa conexão é que é o problema. Aí veja, crie um segmento AB, a seguir, crio um segmento AB. Então ele foi lá no GeoGebra, criou um segmento AB. A seguir, como construir um pentágono regular de lado AB, utilizando a ferramenta de rotação. Então a situação é essa daqui, né? Ele tem um segmento AB. Provavelmente para vocês vai ficar bem distante, fica ruim para enxergar, mas eu espero que pelo menos o nome da ferramenta esteja aparecendo, né? Dá para ver legal, eu espero. Mas tem aquele link que eu botei para vocês baixarem, né? Poderia acompanhar também por aí com vocês. Mas ele já sabe que tem a ferramenta rotação em torno de um ponto, que inclusive ele falou, quero usar a ferramenta de rotação. Ele sabe que tem um segmento AB. Ora,
se ele quer girar esse segmento AB, para quando ele girar ser o próximo lado de um pentágono, ele tem que girar esse segmento em 180 graus em relação ao ponto B. Desculpa, 108 graus. Por que 108 graus? Porque 108 graus é a medida do ângulo interno de um pentágono. Que ele, enquanto professor de matemática, com certeza ele sabe. Ele sabe fazer todas as contas, né? Tantas diagonais, tantos não sei o quê. Ele sabe que é 108 graus. Então tá aquela lá, rotação em torno do eixo, rotação em torno do ponto B, no sentido horário, né? Porque o AB do jeito que está lá, pode reparar que ele faz sentido horário, tá? Ele faria sentido horário, ó, daqui para cá, ó. Então seria assim, ó. Então ele está girando nesse sentido, ó. Então, sentido horário. De 108 graus, dá ok? Teria lá um segmento. Agora, se ele for continuando esse processo, pega o segmento que ele criou, gira de novo em torno, no caso, do ponto A', 108 graus, no sentido horário. Ele vai no final para fechar o quê? O pentágono. Será que faltou GeoGebra? Eu acredito que não. Eu acho que não faltou GeoGebra. Ele sabia a ferramenta, inclusive, que ia usar. Faltou, de repente, ele pensar, pô, mas pera lá, o pentágono, 108 graus e tal, e ir fazendo a continha dele, tá? Mesmo que não acertasse de primeira, faz umas 2, 3 vezes, acertaria. Se ele tivesse com a matemática, ó, sabendo a aplicação da matemática, perfeito. Ele montaria o pentágono regular. Nona pergunta. Como desenha no GeoGebra um círculo inscrito num triângulo? Como desenha no GeoGebra um círculo inscrito num triângulo? Bom, veja bem. Se o círculo está inscrito, esse ponto, que é o centro da circunferência, é o que do triângulo mesmo? Em centro, né? Em centro. É a definição. É o incentro. E incentro é o encontro das bissetrizes. Uai, então se ele for lá, tem lá no GeoGebra a ferramenta bissetriz. Se ele for mexer nos menus, ele vai bissetriz. Então eu tenho que adotar as bissetrizes. Ok? Ele acha a bissetriz e ele vai lá e faz as bissetrizes. Depois, o que ele precisa? Ele tem que usar a reta perpendicular ao ponto lá que ele já achou que é o ponto onde vai ser justamente o incentro. Perpendicular a esse ponto, passando por um dos lados. Para quê? Para achar um ponto de tangência. Porque ele sabe que no ponto de tangência vai formar 90 graus, então tem que ser reta perpendicular. Uma vez que ele tenha feito isso, depois ele usa a ferramenta de círculo definido por 2 pontos. Aí ele bota o centro lá no que ele quer, que é o incentro, e o outro ponto lá no pé da perpendicular. Acabou, ele vai ter achado o círculo inscrito. Correto? Então, se ele pergunta como construir um triângulo, um círculo inscrito num triângulo, no GeoGebra, a pergunta deveria ser como construir um triângulo inscrito na matemática. Ela que vai dar para você os passos. O GeoGebra só vai ser uma ferramenta que você vai traduzir aqueles passos para ela. Mas o mais importante é você saber que os passos na matemática são aqueles. Então, essa foi a 9ª. Vamos para a 10ª. Como faço para construir um triângulo ABC, sendo conhecido seu baricentro e ponto médio MC e MB, dos lados C e B, respectivamente? Esse ele vai ter que pensar um pouco mais do que os outros, né? Mas vamos lá, ele vai destrinchando. Sabe que é um triângulo, o que é baricentro, sabe lá, ele tem o ponto médio de cada um dos lados, né? Então ele sabe todas as informações. Aí ele vai lá e vai, o que é baricentro? Ele vai lá e sabe que o baricentro é o encontro das medianas, certo? Foi dado os pontos médios dos lados, ele quer os outros. Então a situação é como essa daqui. Está bem pequenininho, mas pelo menos vocês enxergam um ponto lá. 2 pontos daquele lá é o MB e o MC. Eu sei que são pontos médios de 2 lados e tem um tal do G lá que é o baricentro. Bom, veja bem. Se aquele MC, ele é o... Eu não tenho um apontador aqui. Se aquele MC, ele é mediano, o pé da mediana lá, então a reta passando por MC e G, nessa reta está o vértice do triângulo. Na reta passando pelo MB e G está o outro vértice do triângulo. Correto? Então vamos fazer essas 2 retas, que tem lá a ferramenta reta. Ele vai lá e usa a ferramenta reta. Obrigado. Beleza. Já arranjei aqui um atrás, né? Tem um gatilho aqui. Tem o quê? Ah, não, mas não é para passar, não é mais para ser o apontador. Eu queria mais o laser em si, né? Só ligar? Tá, deixa eu ver ele aqui. E ele tem o laserzinho aqui, ou é aqui? Aí, pronto. Então, obrigado, gente.
compartilhamento, né? Ótimo, a cultura do compartilhamento. Então, vou voltar aqui, vou aproveitar então que me deram o ponto aqui. Então, ó, veja, dos MC até o G, a reta que passa por aqui, se isso aqui é o ponto médio de um dos lados, e isso aqui é o baricentro, então a reta passando por aqui, o meu vértice está aqui dentro dessa reta. O vértice, um dos vértices. O outro está na reta passando por aqui. Então, ele vai lá, ele vai nos menus, ele acha a reta, ele marca as duas retas. Ok. Mas e agora? Deixa eu voltar aqui um pouco. Se aquele é o baricentro, o ponto, que é o baricentro, divide a mediana na razão 2/1. De novo, conhecimento de geometria. Certo? Ora, se o baricentro divide a mediana na razão 2/1, se essa distância aqui é um x, a distância desse G até o próximo ponto, que é o vértice, tem que ser 2x. Correto? Como é que ele vai fazer isso? Ele usa o círculo. Então, se ele pegar o círculo, pega a ferramenta de círculo, o que é que ele vai fazer? Pega o círculo centrado no G de raio GMC. Vai me dar esse ponto aqui. Pega o círculo centrado nesse ponto de raio até G. Faz aqui de novo. Então, esses dois pedacinhos aqui é o dobro. Quando você soma, esses dois é o dobro desse. Então, aqui está na 2/1. Correto? Então, esse eu já descobri o primeiro vértice. Faça a mesma coisa para cá. Círculo centrado em G de raio GMB me dá esse ponto. Pego esse ponto aqui agora, interseção, até o G, o raio, né, o circunferência centrado nesse ponto, indo até G, me dá isso aqui. Esse pontinho vermelho é o próximo ponto, o próximo vértice do triângulo. Porque a razão dessa parte para essa está 2/1. Certo? Só usei círculo, só usei reta. Ferramentas que estão lá não estão escondidas, essas ferramentas no GeoGebra. Até se ele mexer nos menus, ele acha. Mas o que eu estou usando aqui? Eu estou usando o GeoGebra? Na minha opinião, não. Eu estou usando a matemática e o GeoGebra é só uma ferramenta que eu estou manipulando, mas eu estou usando os meus conhecimentos de matemática. Fiz lá as duas referências, agora eu já tenho, agora pronto. Se eu já tenho um vértice do meu triângulo, já tenho outro vértice do triângulo. Isso aqui é ponto médio de um lado, isso aqui é ponto médio do outro. Como é que eu acho o terceiro vértice? Ó, a reta que passa por esses dois e a reta que passa por esses dois se encontram no terceiro vértice. Pronto, você vai e faz a reta. Tcharam, você tem agora os três vértices dados, o MC, o MB e o G. Na minha opinião, não usei o GeoGebra. Na minha opinião, usei meu conhecimento de matemática. O GeoGebra eu só fui apontando e clicando nas ferramentas que eu precisava. Tá? Então, eu acho que o importante é pensar nisso. É você pensar, antes de você resolver um problema, que matemática eu uso para resolver esse problema. Certo? Tem um bônus aqui que é para refletir, que é isso aqui. Ó. Aí eu recebi essa pergunta também. Recebi não, né? Está lá público essa pergunta. Gostaria de saber como posso inserir essa seguinte função. Fx igual a 1 se x pertence aos racionais e 0 se x não for racional. Eu também queria saber, porque o GeoGebra não vai fazer mesmo, né? O GeoGebra vai entender isso aí, racional e irracional. O GeoGebra é uma aproximação da realidade. Ele vai fazer esse gráfico. Como que ele vai fazer esse gráfico? Não vai. Não vai, porque, veja, aí de novo é uma questão aqui da matemática, né? Do entendimento da matemática. Certo? Que... no meio. Como que eu já vai saber se um dado número é racional ou não é? Ele é um programa de computador, ele é aproximado. Então, para todos os efeitos, programas de computador só entende alguns inteiros, e alguns racionais, né? Não todo o que, de jeito nenhum. Né? Irracional, esqueça, né? Ele é truncado, por maior que seja a memória do seu computador, ele é truncado. Ele tem uma quantidade de casas. Se tem uma quantidade finita de casas, ele não pode ter raiz de 2 lá dentro. Certo? Não tem como ele ter uma dízima periódica. Um computador não tem como representar 1/3. Não tem como representar um número 1/3, porque é uma dízima periódica. Ele vai quebrar em algum momento as casas. Ele vai truncar em algum momento. Então o computador não dá conta nem de representar 1/3. Aí realmente o GeoGebra vai saber quando que aquele x é 1/3 para poder chegar e fazer. Então esse gráfico aqui, na verdade, é um gráfico que a gente vê lá no limite, né? Quando está estudando sobre funções, é um tipo de gráfico apresentado, sobre questões interessantes de descontinuidade, né? Sobre questões de derivada e coisas do tipo. Mas é um gráfico que você quer ver no computador, não vai. O GeoGebra, pelo menos, se alguém conhece um programa que você taca lá um negócio desse, ele faz um gráfico, me apresente, eu não conheço, tá? Realmente não conheço. Então, essas perguntas que eu trouxe para vocês, essas 10 e mais essa extra, foi justamente para a gente ter a noção do que eu estou querendo dizer com que a matemática vem antes do GeoGebra, tá?
No sentido de que, para mim, a pessoa tem que primeiro perguntar como resolver na matemática, para depois perguntar como resolver no GeoGebra. E então, o que eu coloquei aqui foi só um diagramazinho. O GeoGebra é um subconjunto da matemática. De todos os aspectos que você olhar, porque o GeoGebra é um programa de computador, que por sua vez é matemática aplicada. O programa de computador é simplesmente um conjunto de zeros e uns, que está gravado num computador, que é um dispositivo eletrônico, que para ser fabricado precisa de quê? De matemática. Então, o GeoGebra é um subconjunto da matemática, e não o contrário. A matemática é um subconjunto do GeoGebra. Então, quando você vai resolver um problema no GeoGebra, na verdade, primeiro você tem que resolver o problema na matemática. Ou pelo menos na maioria das vezes, né? Se você está com a sua matemática legal, vai ter uma coisa ou outra, que é um comando específico do GeoGebra que você precisa saber como é que faz. Mas a questão, nos exemplos que eu mostrei, pelo menos é o meu entender, não sei de vocês, depois na pergunta vocês podem falar, é que não foram as ferramentas, não foram o que estava lá disponível, foi a matemática para usar a ferramenta. Digamos assim, o vale estava aí, né? O salto, o penhasco estava nessas duas coisas, entre a matemática e a ferramenta que tem lá. Para ele conseguir preencher e poder fazer o salto, né, de um para o outro, certo? Então aqui está o meu e-mail de contato, aquino.luisclaudio@gmail.com, ou pode usar o site lcmaquino.org/contato, e vocês podem entrar em contato comigo. Quem chegou um pouco depois e não conseguiu o link para a apresentação, deixa eu só voltar aqui lá para o início, tá? Quem quiser tirar foto dessa, que aí tem um link aí, que é esse link você pode baixar a apresentação, tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que eu tenha ficado um pouquinho claro o que eu quis dizer com o tema da apresentação. E obrigado pela atenção, tá bom? Bem, pessoal, essa foi a apresentação que eu fiz lá no Congresso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe os seus comentários aí sobre o assunto que a gente discutiu nessa apresentação. Não deu para colocar a sessão de perguntas lá do evento, porque o áudio não ficou muito bacana, não deu para captar direito. Mas deixa aí o comentário de vocês na seção abaixo, tá bom? Não esqueça de clicar lá no curtir, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e inscrever-se no canal, tá certo? Bom, até uma próxima vez e tchau! Fico contente que tenha estudado comigo. Para assistir outra aula, clique aqui. Além disso, não esqueça de inscrever-se. E agora, vou gravar outra aula.